Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. Depois de um hiato de uma semana, voltamos para falar de patinagem artística no gelo. Porquê? Porque no passado dia 6 de Abril teve lugar na Serra da Estrela Ice Arena o Campeonato Nacional de Patinagem Artística, obviamente a edição de 2025. Para isso, tenho comigo algumas das vencedoras das categorias disputadas neste campeonato e, antes de mais, quero dar as boas-vindas a todas. Portanto, bem-vindas. E as convidadas de hoje são a Carolina Carrola, a Ágata Putskina, a Lucília Reis, a Gabriela de Almeida e a Caroline Gregoire. Estão aqui dois clubes representados. As quatro primeiras convidadas são do Ice Clube da Covilhã e a minha última convidada é do Revolution Figure Skating Club. Lá está. Bem-vindas a todas e antes de começarmos a nossa conversa, eu vou só dar aqui alguns dados sobre o campeonato. Portanto, este campeonato tínhamos 28 atletas inscritas em 10 categorias. Portanto, foi uma tarde inteira de patinagem artística que se teve na Serra da Estrela Ice Arena. Teve transmissão no canal do YouTube da Federação e há que agradecer à equipa de voluntários que tornou essa transmissão possível, a Ana Batista, a Carolina Crisóstomo e a Daniela Salvador, bem como a equipa da Ana Batista. E há aqui um ponto importante, prévio, que é referir que neste episódio, um bocadinho pela limitação de tempo que temos, foi só estendido o convite aqui às atletas vencedoras das subcategorias de feminino intermédio e feminino iniciado séniores. No entanto, e apesar de não estarem, é importante dar o devido mérito às atletas que são vencedoras das subcategorias do feminino iniciado e pré-iniciado. Portanto, e segue o rolo, como se costuma dizer. Parabéns à Aurora Tomé, que venceu o feminino pré-iniciado novatos, à Diana Paes, que venceu o feminino pré-iniciado júniores, à Maria Vitória Serrano, que venceu o feminino iniciado novatos, e, por fim, à Vitória Saraiva, que venceu o feminino iniciado júniores. Todas estas atletas são do Ice Clube da Covilhã. Bem, e depois deste monólogo, já que vai longo, vamos falar com a nossa primeira vencedora e que venceu o feminino iniciado séniores e é a Carolina Carrola. Olá, Carolina. Desculpa, nunca Olá. mais me calava. Carolina, eu pergunto aqui a pergunta que eu faço a toda a gente aqui no Baixo de Zero, que é como é que nasce aqui a tua paixão pela patinagem artística e há quanto tempo é que tu já andas metida nisto? Então, eu fiz patinagem de rodas desde 2014 até 2024 e desde 2024 até os dias de hoje tenho estado a fazer patinagem no gelo. Isto tudo começou porque eu via muito amigas minhas a fazerem e eu pensei, por que não? E pronto, estou aqui até hoje. Olha, é um bom motivo, como se costuma dizer. Então, e esta foi a tua estreia em campeonatos nacionais ou já tinhas participado no do ano passado? Ah, não, foi a minha estreia. Aí estreia logo a ganhar, não há estreia melhor. Exato. Então, e como é que tu te sentiste durante a competição? Estavas muito nervosa? Não, eu fui mais para me divertir e para viver o momento, não foi muito com a ideia de ficar em pódio. Claro que se ficasse em pódio era muito bom, não é? Mas foi mais para me divertir. Bem, olha, missão cumprida, não? Exato. Foi o pódio e foi a diversão. Acho que também correu bem, não é? Correu, correu. Então, e uma última questão que é o que é que nós podemos esperar aqui da Carolina Carrola nas próximas temporadas? Vais continuar, certo? Certo. Não sei, eu acho, eu vivo muito um bocado à base da diversão, por isso, mas claro, quero continuar a ir às competições, mas não tenho muito aquela coisa de quero ir ganhar e ganhar. Não, eu quero ir para me divertir. Têm que ser divertidas, acima de tudo. Exato. Isso é a parte mais importante do desporto, não é? E ainda para mais quando uma pessoa é mais nova, mais jovem, não é o meu caso. O desporto é um bocadinho isso, socializar, divertir e também, obviamente, a parte de competir. Sim. Carolina, abre-te aqui a possibilidade de tu dizeres algo que tu queiras aqui neste episódio. Não sei se queres deixar alguma mensagem. Quero dizer que
um desporto não é só a base de competição, é a base também de fazer novas amizades, diversão, pronto. E é isso. Não tem grande. Carolina, acho que não tens que dizer mais nada. Está certíssimo. E agradeço a tua presença lá está, mais uma vez, parabéns pela tua performance e por teres vencido a tua categoria. Obrigada. E seguindo no rol de vencedores, falamos agora com a Ágata Puchkina, que venceu a categoria Feminino Intermédio Novatos. Olá, Ágata. Obrigado por teres aceito o convite. Olá. E faço-te um pouco as mesmas questões que fiz à Carolina. Portanto, como é que começa aqui a tua paixão pela patinagem artística no gelo? Eu já não me lembro muito bem, mas eu vi na televisão que as atletas a patinar e pronto, disse à minha mãe que também queria fazer patinagem e pronto. E começou assim. Olha, é um excelente motivo e tu já patinas há muitos anos. Então, eu patinava desde os 6 anos até os 10. Depois parei por causa da guerra, parei para um ano e alguns meses, mas quando eu fui da Ucrânia para Portugal, eu comecei a fazer patinagem nas rodas e isso foi no 2022. E no 2023 a minha mãe encontrou o Ice Club e comecei a patinar aqui, na Serra de Estrela. Portanto, tu já fazias patinagem no gelo, depois passaste para as rodas e agora voltaste ao gelo. Sim, mas agora também estou a fazer os dois, e patinagem artística nas rodas e no gelo. Porque para muitas de vocês agora termina a temporada do gelo, né? A temporada de inverno, e continuam nas rodas por aí fora durante o verão inteiro, não é? Sim. Então, e há aí alguma preferência? Gostas mais do gelo ou das rodas? Gosto mais de gelo porque faço gelo mais tempo do que a patinagem nas rodas, mas também gosto da patinagem nas rodas. Mas acho que patinagem no gelo é melhor. Lá está. Consegui uma decisão, não é? Quer dizer, agora se tu dissesses que a patinagem no gelo, isto não é assim tão bom, eu gosto é mais das rodas. Também aqui ficava um bocadinho mal. Não tem mal, não tem mal. O- uma outra questão, agora falamos um bocadinho da tua competição e da tua prestação. Como é que tu avalias a tua prestação na competição? Se sentias muito nervosa? Tiveste muitas dificuldades? Foi bom? Foi mau? Diz da tua verdade. Não sentia muito nervosa. Ah, também quando eu estava a passar, eu não gostei muito do meu esquema, porque eu falhei muitas coisas na step, por exemplo. Não falhei tanta coisa nos peões, nos saltos, mas falhei algumas coisas na step sequence e não sei. São sempre coisas que podes melhorar para o ano, não é? E Sim, sim, é um claro. bocadinho essa a pergunta que eu te faço então e o que é que agora podemos esperar da Ágata para a próxima temporada? Bem, se eu passar o próximo teste, o teste 4, eu vou fazer muitos duplos. Não, muitos não, mas uns 3 ou 4 e uns peões mais complicados, eu acho. Pá, isso parece-me impressionante. É bom tu teres esse desafio para ti mesma e quereres evoluir. Sim, Olha, faço-te a mesma pergunta que fiz à Carolina. Tens aí algum tópico ou assunto que queiras puxar à conversa antes de fecharmos? não sei. Pronto, então olha, Ágata, agradeço-te, pela tua disponibilidade. Mais uma vez te dou os parabéns pela tua performance e espero que para o ano Obrigada. tenhas conseguido cumprir com o teste e que estejas lá a fazer mais peões. Obrigada. Passamos agora para a Lucília Reis, que venceu a categoria Feminino Intermédio Júniores. Olá, Lucília, outra vez. Olá! Portanto, tu já no ano passado venceste esta categoria, é aqui uma revalidação do título. Pois, parece que sim. A ti não te pergunto como é que te começou a tua paixão nesta modalidade, porque já o ano passado nos contaste essa história, mas vou-te perguntar como é que tu te sentes acerca da tua prestação. Ah, eu acho que correu bem. Eu estava à espera de fazer coisas, pronto, mais difíceis este ano,
mas eu chumbei o último nível de patinagem nacional e depois eu fiz a mesma coisa do ano passado, no mesmo nível. Claro que tive coisas mais difíceis, metemos saltos, tipo, eu no ano passado o salto mais difícil que podíamos ter, só podia ter uma, só tive uma vez, e este ano pusemos duas e um estava em ligação e pusemos, pronto, mas Então, agora o próximo passo é cumprir o teste que falhou. pois, sim. Nós, isto aqui já há alguma história com a Lucília, nós cruzámos na competição e ela dizia-me assim: Não, este ano, se eu ganhar, depois eu vou dizer muitas coisas no podcast. E agora estou a cobrar, não é? Dizias tu que ias dizer muitas coisas e eu agora vou-te fazer novamente uma pergunta, que é: Eu não sei se é verdade, mas eu ao ouvir a tua prova, deu-me uma intenção que tu estavas ali a patinar com muito sentimento. Isso era só show ou era mesmo verdade? Estavas ali a sentir o momento? É, eu não sei, eu durante as provas não penso muita coisa. Eu, a minha cabeça, eu em um segundo penso mil coisas, mas eu estava a gostar, porque também estava mais tranquila do que o ano passado, porque, pronto, já sabia, estava à espera de fazer coisas mais difíceis e, pronto, estava um bocado mais tranquila que o ano passado. E eu também gostava da música e, pronto, foi giro. Tu já patinaste da parte da tarde. Como é que foi ver todas as outras atletas antes de ti e ia crescendo o nervoso miudinho ou nada? Tu dizes que não estavas nervosa, mas Sim, não, eu não vi as últimas duas categorias antes de mim, porque eu tive de sair dali. Eu costumo, eu vou sempre correr antes das provas. então e agora, Lucília? O que é que vem aí para a frente? Fazer o teste, obviamente, mas tens outros objetivos? Eu gostava de fazer, não sei, pronto, se é possível, mas depois de fazer esse teste, gostava de fazer o primeiro internacional, o da minha categoria. Eu gostava muito de ir a algum campeonato fora do país, não sei. Já tinha falado disto, Isso era excelente, não é? Se nós começássemos a ter atletas para nos representarem lá pois. fora, tanto melhor. Acho que ninguém fica triste com essa situação. Mas se eu passar o nível, depois passar o internacional, depois, Então vamos a depois. isso. Eu, Vamos a isso. É a ver se consegues, Lucília. Cá estamos para te seguir. Bom, pergunto-te mais uma vez a mesma coisa que perguntei à Carolina e à Ágata. Tens aí algum tópico que queiras puxar, algum agradecimento, alguma nota que queiras deixar? eh, não. Mas queria agradecer à minha treinadora, à Carla Almeida, e à Federação por todo o apoio, sempre. E é Pronto, olha, obrigado. E mais uma vez, parabéns por teres vencido a categoria de feminino intermédio júnior. obrigada. E já são dois títulos, não é? Não, mais, Três. tu já são três. Pois é, já começas, ainda tens lugar para as medalhas, pá, tens que começar a cortar Pois, se nisso. calhar é melhor comprar uma prateleira nova. Isto foi a primeira coisa que a minha mãe me disse. É melhor comprar uma Pronto, prateleira. olha. Ou então corta, começas a ficar terceiro para baixo sempre, que é Pois, para não teres que já andar vamos com em duas mais. prateleiras. Tens de começar a fazer aí um display. Bem, olha, Lucília, obrigado mais uma vez por teres aceito o convite e obrigado por estares aqui hoje também connosco e a mostrar um bocadinho desta modalidade. Bem, vamos então falar com a vencedora da categoria Feminino Intermédio Séniores. Esta categoria competiram só duas atletas. Foi a vencedora, a Gabriela de Almeida, e a Maísa Conde, ambas do Ice Clube da Covilhã. Gabriela, bem-vinda outra vez. Olá, João. E aqui tenho poucas coisas para te perguntar, mas acima de tudo é mais um título nacional, não é? Pois é, estou muito Este foi orgulhosa. diferente? Foi, sinceramente foi porque, pronto, acho que tive que trabalhar mais para este título, principalmente porque a minha oponente, a Maisa, ela é muito trabalhadora e eu reconheço muito o trabalho dela e então eu tive que me pôr ao desafio e treinar muito mais. Mas sim, estou muito orgulhosa por ter mantido o título, é uma honra mesmo. Foi apertado, porque a Maísa teve 19,60 e tu tiveste 20,17. Foi uma margem de vitória justa. É assim, do. Ui, fui falar de notas.
Eu acho que teríamos que ver melhor a prestação que cada uma teve no próprio dia, mas claro, a Meisa é muito artística, coisa que a mim já me custa mais, não é? A Meisa já tem formação de balé e tudo, e eu não faço isso, jogando bola é mais agressivo e também foi por isso que eu também escolhi aquela tal música, enquanto a Misa teve uma música mais delicada. E pronto, eu acho que cada uma teve componentes que favorecesse a cada uma e ambas de nós estamos na mesma categoria, não é? Por alguma razão teria que ser renhido. Bem, acho que não me vou meter mais em discussão de notas. Já aprendi a minha lição. Duas coisas. Primeiro, acho que ainda não te perguntei como é que tu te sentiste com a tua prestação. Pronto, então, sobre. Eu acho que foi muito melhor relativamente ao ano anterior, também porque, pronto, eu senti uma margem de evolução maior. Se eu fiquei muito contente com a minha prestação, claro que sim, porque eu consegui realizar tudo o que queria, todos os elementos sem cair, que também é importante. No entanto, eu sei que eu consigo ainda melhor do que eu fiz e também porque eu treinei mais. Se eu for comparar com os treinos que eu fiz, eu conseguiria ainda melhor, mas claro, que estando sob pressão e tudo o que aconteceu no próprio dia, eu acho que eu estou muito feliz com a minha prestação e notou-se logo na minha cara no final da prova, não é? Pronto. Outra coisa, no final do evento, tiveste um gesto bonito para homenagear a tua treinadora, que por sinal também é a tua mãe. Pá, eu acho que era importante salientar isso, não é? Quer dizer, a Carla Almeida não competiu, ela era suposto ter competido na categoria feminina avançada adultos, mas teve este gesto, pelo menos da tua parte, e que acho que todas as participantes depois se juntaram a essa homenagem. Claro, eu fiz o gesto também porque pronto, a minha mãe, treinadora, a professora Carla, tem um grande impacto neste campeonato e na patinagem artística em Portugal. Aliás, se não fosse ela lutar tanto pelas atletas e por haver testes e por haver a competição, se não fosse ela tão investida, eu não sei se estaríamos onde estamos hoje. E eu queria muito salientar isso no próprio dia, até porque, pronto, algumas atletas também são novas na modalidade e acho que precisavam mesmo de saber. E além disso, pronto, a minha treinadora não patinou, não competiu, e eu achei que seria uma boa forma de também lisonjear o trabalho que ela tem feito connosco e também enquanto atleta, porque pronto, ela é um exemplo para nós. E agora, Gabriela, o que é que se segue para ti? Então, eu no último podcast que fizemos, eu tinha dito que eu queria ter passado o teste, todos os testes, não é? Nacionais, e eu não consegui passar este último. E então, o que é que segue para mim? É, sem dúvida, passar no último teste nacional, para depois poder competir na próxima época avançado, se não mais avançado do que isso, se eu pretender fazer então testes internacionais se nos forem proporcionados, até porque ter testes internacionais posso competir internacionalmente. E claro, o que vem para mim é conseguir conciliar todas as minhas coisas e poder dar sempre o meu melhor, poder manter o título, que é o meu maior objetivo principal, principalmente agora que eu tenho a Maísa a competir contra mim e ela sendo uma pronto, muito esforçada, muito dedicada à modalidade também. Eu sei que eu vou ter mesmo que estar sempre a dar cada vez mais de mim e esse é o meu maior objetivo, é sentir-me ao máximo e proporcionar o máximo que eu consigo no gelo. Excelente. Olha, obrigado, Gabriela. Pronto, obrigada, João. E agora saltamos para a categoria feminino intermédio adultos e vou falar com a Caroline Gregoire. Ora, aqui temos de dar um salto também de língua, porque a Caroline Gregoire, em português, se calhar, não é a língua em que ela se orienta melhor, portanto, vamos falar um bocadinho de inglês e, antes de mais, welcome
Caroline, how do you feel winning, well, another category? Because this was not your first participation in the national championships. I've seen you last year, at least. Mm. You're right, Joel, and thank you very much for the invitation to be here on the podcast. Yes, last year I participated for the first time to the Portuguese Championships in the same category. Last year I came second, and this year I came first. So it's a very exciting moment for me to skate, and I always my goal in my at I will say at my age in my category is to have fun and to, if possible, to inspire the younger generation. Well, I remember your performance last year very well. I know that you competing against Annabella? Yes, you're right. You were. Mhm. Well, I remember your category really well, and this year was also impressive. So congratulations! It was an amazing performance from both you and Sara Mendes, who was competing as an individual. You were competing obviously for a completely different club from all of the athletes that we've talked so far. So you were competing for the Revolution Figure Skating Club, which is also one of the two clubs that exist in Portugal. So it's also nice to point that out. Um, and I think I'll ask you the same questions I did to all the other guests today. So let's start with how do you start? How did you begin your interest in figure skating? I'm originally from Canada. So, and in Canada, we have ice rinks in every small town. So, in the small place I come from, when I was 5 years old, they built an ice rink, which was 5 minutes from our place. So it was easy to just go to the ice rink, and that's how started to skate. I think there were not so many other hobbies to do as a kid. And I just continued there. I did many, many tests. At the time, we used to have these compulsory figures, which was very, very difficult. I did a lot of this. Of course, I did free skate. I did ice dancing as well. And I kind of, yeah, skated for almost 20 years as that time. I stopped for a while when I started to work and I moved to Germany. I lived in Sweden as well. And there were some years I never skated, but I always carried my skates with me everywhere I would live. And yeah, it's the passion that I have for it. It's the glide, it's the edge, it's the combination between the strength and the performance that I just love about that sport. That's a bit inspiring, and I think the athletes that are here today they should take a bit of inspiration on you as well. Um, it's not only the longevity of your competition. You've been at this for many years, but also from you're keeping the passion alive all this time. And I'll still ask you the same question. So, what were your main challenges going into this competition, and how did your performance go in your own perspective? Mhm, mhm. The big challenge for me is that I live in the Algarve, and people need to understand that if I want to skate, I have to drive 500 kilometers. So it's a big challenge. I was kind of lucky because at the Christmas market in the small place where I live, they had a really small ice rink. So I went there in the whole of December. And I try to do some off ice training. I train with a personal trainer, so I keep fit this way. But it makes it difficult also when I think about the choreography because the day of the competition, I have it in my head, and then I just have to make it on the ice. So that's a big challenge. How it went, um, usually my jumps are rather weak generally because of the lack of training, I will say. My pirouettes are good usually, but on the day of the competition, the pirouettes were not so good. And every time I watch the replay, mm,
I'm a little bit angry at myself. Well, you can always go into last year's replay and feel a bit better. Yeah. It's but it's one of the things we started last year recording the competitions, and we wanted to carry it out to this year, and I think it worked somewhat. It can always be improved. And I think we can finish by asking you, how do you want, or what do you want to do, or what can we expect from you in the next season? In the next season, I want to continue skating like I've done as a hobby, maybe to plan a little bit better when to train. Of course, continue the off-ice training. And I will be looking into, I know there are like competitions, especially for adults. So I will be looking into that. Where could I go and compete, to also get inspired by other adults who are also keeping the passion alive. That is excellent. As a really wrap up, do you wish to leave any note, any topic that you wish to raise? I surely want to say a big thank you to my partner Eberhard, who's driving me all over the place, to my personal trainer Rui, and also to my family and friends, and also to a lady who helped me with the choreography a little bit. Her name is Shelley. Perfect. Bem, e acho que estamos a chegar ao fim do nosso tempo, e com isto terminamos. Agradeço a todas as convidadas que estiveram hoje comigo, e pronto, foi o Abaixo de Zero. Não se esqueçam de subscrever ao canal da FDI Portugal e deixar os vossos comentários. Contamos com todos no próximo episódio, e viva a patinagem artística!